Foi. Então, gente, bom dia para todo mundo. Bom dia para quem vai nos assistir no futuro. Então, o objetivo do seminário de hoje é pensar, a minha proposta é pensar o texto científico como objeto da pesquisa, como uma das unidades de análise na pesquisa científica, e pensar isso a partir de quais são os elementos epistemológicos que nós temos que levar em consideração e também os elementos metodológicos. E a minha proposta de trazer essa apresentação, a gente passou pela primeira apresentação, que era sobre revisão de literatura, com o nosso doutor Lucas. Passamos pela discussão sobre a produção de dados qualitativos, com a nossa mestra e futura doutora Isaura. Então a ideia é fazer uma provocação mesmo sobre esse tipo de pesquisa que muitas vezes é preterido e que foi preterido no meu próprio percurso como pesquisador, que é uma pesquisa focada em dados documentais, focada em uma base empírica que não seja necessariamente o que nós tratamos tradicionalmente como trabalho de campo, né? Então as ciências sociais, elas têm uma natureza bastante empírica, né? E nós observamos muitos dos trabalhos que são debatidos no curso de graduação, e pensando, né, que essa é um seminário com um enfoque nos estudantes de graduação, muitas vezes os textos que nós discutimos partem de bases empíricas de trabalho de campo, principalmente na área da antropologia, que é uma área bem forte aqui nas ciências sociais da UFSC. Mas existe uma dimensão que muitas vezes é preterida, que é a dimensão do trabalho teórico e da discussão teórica e também de análises a partir de uma base empírica diferente, que é a base documental. Então, eu parto aqui dessa provocação de pensar no valor desse tipo de pesquisa, principalmente tratando o texto científico como objeto da pesquisa. O texto científico como algo que pode ser analisado, não nesse caso como parte de uma revisão literária, que é um fator importante do processo de pesquisa científica. É importante, eu diria não, eu diria que é um fator fundamental, né? Aprendemos isso com o Lucas, é um fator fundamental da pesquisa científica, a revisão de literatura, mas aqui eu estou deslocando o texto científico da revisão de literatura para ele se tornar uma fonte, ele se tornar um dado da pesquisa científica, que é o que eu tentei fazer na minha dissertação de mestrado e que com algum sucesso trouxe algumas questões interessantes para pensar o texto científico como objeto de uma pesquisa, que eu vou abordar, né, a minha pesquisa em si mais ao final da apresentação. Então aqui são os tópicos que vão ser abordados: epistemes e métodos, o texto científico e suas possibilidades analíticas, os estudos sociais das e nas ciências, como seguir o cientista e a sociedade afora, historicizando o texto científico e, por fim, o exemplo da dissertação, né, que eu estou chamando de puxando o fio do novelo. Bom, uma questão fundamental quando nós iniciamos uma pesquisa científica é pensarmos e a partir de qual episteme nós vamos trabalhar, né? Então, existem possibilidades analíticas e possibilidades metodológicas que muitas vezes são mobilizadas pelo pesquisador sem que necessariamente se pense sobre qual episteme se está partindo, de que lugar está partindo. Então, muitas vezes, a discussão teórica ela é tratada, né, na pesquisa científica como um tópico a ser trabalhado no texto final, mas não exatamente como a base a partir da qual a sua própria problemática vai ser desenvolvida, porque faz diferença. Uma problemática desenvolvida a partir de um episteme positivista, que não é mais uma questão tão popular para nós nas ciências sociais, mas, por exemplo, materialismo histórico. Vão haver perguntas específicas, vai haver toda uma discussão teórica, referenciais, possibilidades metodológicas que vão partir do materialismo histórico, que podem ser discordantes, divergentes de metodologias que vão partir de uma episteme fenomenológica, por exemplo, ou do interacionismo simbólico, e por aí vai. Então essa discussão teórica, epistemológica do início da pesquisa é muito importante, né?
Então, como eu trouxe aqui, ter clareza sobre qual sua base epistêmica permite avançar na pesquisa. Porque muitas vezes eu observei isso na minha trajetória como pesquisador, nós tentamos encaixar coisas sem aparar as arestas delas, ou muitas vezes encaixar coisas que não são encaixáveis. Então, a pesquisa científica ela é um quebra-cabeças. Então, você precisa ir montando esse quebra-cabeças, entendendo como cada uma dessas peças funciona. Então, as escolhas metodológicas, elas partem disso. O método ele é um meio que nos permite acessar a realidade que nós estamos pesquisando. Ele é um método de observação, mas a episteme é que orienta para onde nós vamos olhar e o que nós vamos buscar quando nós estivermos fazendo essa observação. Então, partindo disso, analisar o texto científico como parte da própria pesquisa, como um objeto da análise, é algo que está dentro do que a gente chama de estudos sociais da ciência, e existem diversas possibilidades de fazer isso. Análise de conteúdo, que vai se diferir da análise de discurso, os estudos de recepção, que são muito importantes, analisar como debates teóricos realizados, por exemplo, em outros países, estrangeiros à realidade brasileira, são recepcionados pela academia no Brasil. Esse é um tipo de pesquisa muito importante, porque muitas vezes nós fazemos o deslocamento disso sem realizar essa contextualização, sem entender como aquele termo foi recebido na academia brasileira, porque esses termos, essas categorias de análise que nós utilizamos, esses conceitos que nós utilizamos, eles têm uma história. Então, traçar essa história, buscar compreender essa história, vai nos auxiliar a pensar qual é o lugar desse conceito na nossa pesquisa e como ele pode nos ajudar a fazer a análise dos nossos dados. História intelectual também é algo muito importante nas ciências sociais, entender, por exemplo, como campos de conhecimento se estruturam, como agendas de pesquisa vão se estruturando, como um debate ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E isso foi algo que eu observei durante a minha análise dos textos científicos na dissertação. Eu analisei diversos textos que discutiam a questão dos bens comuns. E era muito interessante observar que em determinados momentos, claro, numa faixa ali de mais ou menos 30, 40 anos de história desse debate na ciência, em alguns momentos esse debate ficava mais... tinha uma produção bibliográfica maior. Em determinados momentos, curiosamente, claro, a partir do momento que você só observa aquele aumento, você fala, por que naquele momento existe um aumento da produção bibliográfica sobre isso? E aí, essa já é uma questão importante. Ou por que esse debate chega ao Brasil em determinada circunstância, pelas mãos de quais autores, quais os centros acadêmicos, pensando em centros de difusão de conhecimento que vão trazer esse debate para o Brasil, por exemplo, ou mesmo debates que são originados na própria realidade brasileira. Como os debates próprios do Brasil são recebidos fora do Brasil, são percebidos por outros centros de produção de conhecimento. Então a história intelectual vai lidar com isso. E uma que sempre é um desafio para mim, fazer pela questão quantitativa, que é da natureza desse tipo de pesquisa, mas é a bibliometria ou cientometria. Elas andam juntas muitas vezes, que é justamente a análise quantitativa da produção bibliográfica. Então entender, e a partir daí é muito interessante entender como determinados centros de conhecimento acabam produzindo mais trabalho sobre determinado assunto. Ou porque em determinados momentos da história existe um aumento. Esse aumento ele está relacionado a quê? Quem são os responsáveis por esse aumento da produção bibliográfica sobre um determinado assunto? Então isso pode ser muitas vezes pensado para as nossas pesquisas. Embora a nossa pesquisa pode não ser uma pesquisa de cientometria, nós podemos utilizar isso como um recurso para pensar o nosso campo, entender esse campo de estudos no qual nós estamos nos inserindo. Então, acho que foi isso tudo. Análise de conteúdo, análise de discurso, estudo de recepção, história intelectual, bibliometria e sintometria. Então, são possibilidades analíticas. Existem outras, sim, eu trouxe aqui algumas principais
que podem ser utilizadas para analisar texto científico. Não apenas texto científico, mas outros tipos de literatura. E aí, então, analisar o texto científico é algo, e analisar o texto científico como parte de uma produção de conhecimento, que é o que a gente discute bastante no núcleo, como o conhecimento é construído, quem são os atores que participam dessa construção, qual é o alcance desse conhecimento e como esses conhecimentos também eles estão em disputa, o tempo todo, como o conhecimento que é científico ele muitas vezes está em diálogo ou não com conhecimentos que são populares, por exemplo. Então isso é um debate que é muito subjacente ao debate ambiental e ao debate da saúde, conhecimentos que partem de fontes diferentes, como é que isso se comporta na produção do conhecimento científico. Então os estudos sociais da ciência eles nos chamam a atenção para a ciência como uma construção social, para a ciência como uma construção coletiva, como outros fenômenos que são analisados pela própria ciência. Então entender esse fazer científico como uma construção, como algo que pode ser desvelado, que tem interesses, que tem disputas, onde existe a emergência do poder, então também existem relações de cooperação. Então entender os textos científicos e como eles refletem disputas, instituições, hierarquias, valores, normas. Então produzir um texto sobre mudanças climáticas, por exemplo, que é um tema que eu estou entrando agora, nos anos de 1990 e produzir um texto sobre uma pesquisa sobre mudanças climáticas em 2025, você tem circunstâncias sociais diferentes que vão permitir produções diferentes e produções de uma ciência que também é um discurso. Então, qual é o espaço social nos anos de 1990 para um debate acadêmico sobre mudanças climáticas? E hoje? Então, fazer esses paralelos nos ajuda a entender como os textos científicos eles não são neutros, eles não são assépticos, eles não estão pairando no ar, eles existem a partir de um conjunto de relações sociais que são constitutivos deles. Então pensar justamente, e foi essa a minha tentativa, o texto científico como um objeto de pesquisa sociológica, e não apenas como parte das fontes ou da revisão teórica. Porque realmente são posturas diferentes. Então, utilizar textos acadêmicos para revisão de literatura é uma coisa, você dá um foco, você está utilizando eles para a construção do seu campo, para a construção do seu objeto, para a problematização do seu objeto e também muitas vezes para utilizar dados secundários que já estão presentes neles. A abordagem do texto científico como objeto da pesquisa é justamente colocar o texto como foco. Olhar para esse texto e metodologicamente analisá-lo como se você estivesse analisando relações sociais, como se você estivesse fazendo um trabalho de campo, seria quase um trabalho de campo dentro da biblioteca, um trabalho de campo em que você estaria analisando aquelas produções acadêmicas. E aí eu trouxe uma provocação que é um questionamento que o Bruno Latour faz. O Bruno Latour é um autor que fica ali no limiar entre a sociologia e a antropologia. Ele mesmo, e eu acho isso muito interessante, o Bruno Latour, o hábito provocativo dele, ele mesmo diz que sociologia não existe, que o correto seria chamar de associologia, com A, porque os sociólogos não estudam a sociedade, estudam associações. Então, as associações entre diferentes atores, a partir da sua atuação, que ele é própria, que é atributo da natureza não apenas humana, como da natureza de todos os seres humanos e não humanos. Então, quando ele joga essa bomba na teoria social, ele realmente é muito provocativo e ele tirando a antropologia, que tem uma abertura maior para essa discussão, principalmente pelos trabalhos etnográficos que ele tem, mas as ciências sociais, de um modo geral, recebem a discussão dele de uma forma um pouco com várias ressalvas, justamente porque ele vai questionar essa visão de sociedade como um objeto, algo que estivesse externo ao indivíduo e, portanto, passível de uma análise como se você estivesse num laboratório. Então ele vai tratar justamente
né, ele parte lá do Gabriel Tarde, daquele debate com o Durkheim, né? Então a sociedade não é uma coisa, são relações que são construídas a partir de diferentes centros de atuação que não só o humano, né? Então ele é bastante provocativo nesse sentido, e eu trago essa pergunta que ele coloca num dos textos mais famosos dele, que é o Ciência em Ação, que é como seguir cientistas de sociedade afora, né? Então, como tornar a ciência um objeto de análise, e aí isso poderia ser aberto para todos os tipos de ciências, mas também para todos os tipos de conhecimento. Então, seria pensar não o resultado final das ações dos indivíduos, mas os processos de construção dessas ações. Então, justamente o que ele traz aqui é seguir esses cientistas, né? Então, uma das ideias que ele traz, que o Michel Calon também vai trabalhar, é como essa ciência acontece dentro dos laboratórios. Ou, né, no caso aqui das ciências humanas, a gente pode pensar dentro das bibliotecas, né? Como essas ciências acontecem nas conferências, como essas ciências acontecem a partir das tecnologias. Por exemplo, nós estamos agora com a emergência de diversos dispositivos e recursos de inteligência artificial. Como essa inteligência artificial vai alterar o nosso modo de fazer ciência? É o nosso modo de produzir conhecimento. E a inteligência artificial é um não humano. É um não humano que se alimenta de produções humanas. Então, como essas relações elas vão interferir não só nos resultados da ciência, mas na forma como a gente produz esses resultados. Então, existe toda uma discussão hoje sobre como você diferencia o texto produzido pelo humano e o texto produzido pelo não humano. Isso é uma discussão não sobre resultado, mas sobre procedimento, sobre processos que são muitas vezes ocultados. E é justamente essa a proposta de seguir o cientista de sociedade afora. Então, tirar esse ocultamento, né? Revelar, discutir, problematizar como esses procedimentos são realizados. E tem um conjunto de autores dos estudos sociais da ciência que fazem isso, né? As redes de pesquisa, né, que são extremamente importantes e que nem sempre são visibilizadas no processo de construção do conhecimento. As políticas de financiamento, né? Quem financia a pesquisa, quais os interesses, como que isso é colocado em pauta, né? Houve uma polêmica em relação a uma instituição de financiamento de pesquisa há algum tempo atrás, que a instituição estava direcionando, ou melhor, impedindo que pesquisas sobre um determinado tema fossem realizadas. O tema era gênero. Então, pessoas que realizassem submissões de trabalhos onde houvesse uma discussão central sobre gênero não eram financiadas. Então, como uma política de financiamento pode, de certa forma, corroborar determinados métodos, determinadas redes de pesquisa e prejudicar outras. Então, como a ciência ela vai sendo modelada a partir desses contextos sociais. Então, eu trato, a partir disso, o texto científico como um rastro, né, que é o conceito que o Latour utiliza. Ele é o produto final, mas o produto final de um longo processo social. Então, a minha contribuição aqui para o seminário é que seria interessante que antes de, né, e as pessoas, provavelmente a maioria que vão assistir esse vídeo estão fazendo prática de pesquisa, então estão em uma fase inicial da graduação, é que antes de nós nos submetermos, né, à lógica da pesquisa e fazer trabalho de campo, que são, claro, são metodologias extremamente importantes, pesquisação, etnografia, né, a antropologia trabalha inclusive com autoetnografia e outras metodologias mais recentes, ou métodos quantitativos, também super importantes e muito utilizados na ciência política. Quais são os procedimentos de construção do conhecimento do próprio campo em que a pessoa está se inserindo, né? Quais são os critérios de validação desse campo? Quais são os pressupostos que dão base? Quais são as teorias e por que aquelas teorias e não outras? Porque isso vai enriquecer a pesquisa no sentido de você não reproduzir aquele conhecimento de uma forma sistemática. Ou se
houver uma reprodução de método, uma reprodução de uso de dados, essa reprodução é consciente. E trazer isso para o trabalho é muito importante. Descrever o processo de construção do trabalho não é tão comum, em algumas áreas das ciências sociais mais do que em outras, mas esse processo de descrição do próprio procedimento de pesquisa faz com que essa pesquisa também contribua para que outras pessoas visibilizem aquela questão por outros pontos de vista, né? Porque aí você mostra o processo e isso permite que as pessoas repliquem, questionem, critiquem. E a ciência, né? Eu acho que um procedimento importante do campo científico que diferencia de outros campos sociais é justamente o ato de revisar. E você permitir que o seu trabalho seja criticado, permitir que o seu trabalho suas conclusões sejam falseadas. Como fazer isso se os procedimentos não são claros, né? Se o processo de construção do conhecimento ele não é posto à prova também e apenas o resultado final. Por isso que a gente tem diversas pesquisas. Eu acompanho bastante a página da FAPESP, a Fundação lá de São Paulo, que hoje em dia já há toda uma área dentro dos centros, desses centros de financiamento, de revisão dos trabalhos que já foram realizados. Né? Então, muitos trabalhos da própria revista Science já receberam retratações, justamente por manipulação de dados. Né? Então, como muitas vezes um conhecimento ele é tido como legítimo, como verdadeiro, ele se torna um discurso técnico, porque muitas vezes o que a gente produz na academia vai se tornar um discurso técnico, instrumental, né, na realidade, e as suas bases elas podem estar comprometidas. Né? Então, como pensar uma ciência e exatamente é uma questão que o Latour traz também, que eu gosto muito, é que isso não põe em xeque a ciência como uma forma legítima de conhecimento, mas na verdade mostra o seu processo para a sociedade, né? E permite que a própria sociedade entenda como as coisas acontecem, porque o desconhecimento em relação aos procedimentos muitas vezes pode levar à própria negação do resultado, né? Não compreender o procedimento pode levar à negação do resultado, mas isso aí é hipótese minha, não sei se isso se valida na prática. E aí, só para falar um pouco da minha pesquisa, então o título dela é Perspectivas sobre os Comuns, uma análise teórica. Então eu busquei no trabalho fazer uma análise de como o debate sobre os bens comuns, qual é a história desse debate, né, e quais são os processos de construção desse conhecimento sobre os bens comuns a partir de diferentes autores. E por que alguns autores, essa foi uma questão que eu trouxe, porque alguns autores se tornaram hegemônicos no debate e outros são periféricos, outros são marginais nesse debate. E eu utilizei dois autores, um da sociologia, Pierre Bourdieu, o outro mais do campo da história social, Roger Chartier, que eles, mais ou menos contemporaneamente, desenvolvem estudos sobre produção literária e produção bibliográfica, né? E estudos bem interessantes que vão demonstrar como o que é produzido de forma literária, e claro, principalmente o Bourdieu estava trabalhando com literatura e com arte, principalmente, mas como essas produções, elas têm uma história, né? E você pode interpretar processos históricos a partir delas. Então a minha tentativa foi dar esse olhar, abordar dessa forma os textos que eu estava trabalhando, né? Pensar esses textos como resultados de um processo de construção do conhecimento que revelam a história de um campo de pesquisa, né? E a história de um campo de pesquisa em processo de consolidação, né? Que é o campo de pesquisa sobre os bens comuns. Então, Roger Chartier e Bourdieu vão falar das relações de poder, vão falar de como determinadas perspectivas são marginalizadas em detrimento de outras, né? E quais são as circunstâncias, né? As circunstâncias sociais, econômicas, políticas e culturais que vão contribuir para isso. E aí eu chego à minha pesquisa, né? Isso aqui é uma tentativa de fazer um quadro de relações com os dados que eu trabalhei, né? Eu
não trabalhei com toda a produção bibliográfica, isso seria impossível, mas trabalhei com produções-chave para a discussão que eu estava realizando. E como é que eu selecionei os textos que eu utilizei no meu trabalho? Eu parto do texto que é considerado por todo o campo de pesquisa como um texto fundante do debate sobre os comuns, que é o texto do Garrett Hardin. Garrett Hardin foi um economista / ecólogo dos Estados Unidos, que ele produziu ali durante 3 décadas diversos livros sobre a questão ambiental. E ele eu dialoguei bastante com o pessoal ali da economia ecológica, ele é o cara da economia ecológica, né, que dá base às teorias ecológicas dentro do campo econômico ali na segunda metade do século XX, e ainda é muito utilizado, né, ele ainda é um autor muito mobilizado. Em 1968 ele teve o prodígio, né, de lançar um artigo. Esse artigo foi publicado pela revista Science, né, que já era, né, se não a principal, uma das principais revistas científicas do mundo. E esse texto ele se torna simplesmente um dos textos mais citados da história da revista Science. No campo econômico, também um dos primeiros textos em número de citações. E por quê? O nome do texto é A Tragédia dos Comuns, ou Tragédia dos Bens Comuns, a depender da tradução utilizada. E ele traz então uma perspectiva que eu chamo de uma perspectiva anticomunal. Então, na verdade, ele lança as bases do debate negando a possibilidade de que os bens comuns fossem uma coisa boa. Então, ele, inclusive, no texto, ele fala uma série de coisas que foram absolutamente criticadas depois, como, por exemplo, a privatização de parques nacionais. Então essa era uma medida que ele defendia. Ele defendia o apartamento entre seres humanos e natureza, né, justamente naquelas ideias muito tradicionais, propriamente malthusianas, né, de que o ser humano, e na verdade isso é muito compreensível no texto dele, o ser humano pobre era um problema, né? Por quê? Porque esse ser humano pobre degradava a natureza, porque explorava os bens comuns para além da sua capacidade de renovação. E esse texto ele passou incolume durante 2 décadas, né? Sendo um texto central. E o que eu trago na discussão é por que analisar os textos é importante? Porque esses textos, apesar de muitas vezes parecer, eles não são colocados dentro de um livro, numa prateleira e ficam lá como se eles não interagissem com a realidade. Esses textos representam visões de mundo que vão repercutir na própria realidade. E esses textos podem abrir caminhos e podem fechar caminhos. Esses textos, imagina, o texto dele foi publicado na revista Science, né? Então uma revista de alto prestígio, que até hoje é um texto bastante citado, embora hoje as citações elas são de críticas, atualmente elas são citações frequentemente críticas, mas é um texto que gerou um efeito. E analisando um pouco dados biográficos a partir... eu objetivei o artigo, mas eu fui analisando quais as relações dele, os dados biográficos, então buscar o processo de construção daquele conhecimento. Ele mantinha muitas relações com eugenistas nos Estados Unidos, né, com defensores do eugenismo. Então, é um texto que vai corroborar determinadas visões e vai se opor a outras. Então, os textos eles não são neutros, né, embora eles possam muitas vezes fazer citações, utilizar dados. Os dados eles até podem ser objetivos, mas a análise que nós fazemos deles parte de uma episteme que não é neutra, né? Então existem disputas de poder, conflitos de interesse, enfim. E aí nos anos 90, o texto dele ganha, né, aquilo que eu citei, começa a ser bastante citado, porque se estabelece um debate com a Elinor Ostrom, a partir do livro Govern the Commons. Não só esse livro, há toda uma produção bibliográfica dela e do grupo de pesquisa do qual ela faz parte, do qual ela era fundadora. E o texto todo é discutindo justamente as questões que ele traz e propondo um paradigma diferente, né? Propondo que eu vou chamar de uma perspectiva pragmática sobre os comuns. E ela se torna hegemônica
no campo, principalmente porque ela ganha o Prêmio Nobel em 2009, né? Então, que, aí novamente, curiosamente, é o ano em que o debate sobre os bens comuns mais recebe produção bibliográfica. Então, são várias questões que, quando você começa a combinar dados, as coisas elas vão se revelando, né? As ideias elas vão se revelando. E, inclusive, ela foi muito assim, demandada por instituições como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Ela trabalhou um tempo para a FAO. Então, muitas relações que foram, como diz o Bourdieu, né, os círculos de consagração acadêmica foram colocando ela nesse lugar de uma perspectiva hegemônica sobre esse debate. Mas ela recebe críticas, né? Então, a ideia foi estabelecer quais eram essas críticas e como também essas críticas revelam lugares diferentes do processo de produção de conhecimento. Então, vai ter uma perspectiva mais focada na questão feminista, que é representada pela Silvia Federici, uma perspectiva mais geopolítica, como a do Michael Hart e o Antônio Negri, que já é uma perspectiva, o Negri era italiano e ele era militante radical na Itália, então isso também é representativo, né, da perspectiva que ele traz. Perspectiva socio-subjetivista do Dardot e do Laval, que eu e a Márcia tínhamos uma discussão bastante grande sobre esses dois autores, porque justamente, por que a perspectiva dela é tão aceita e muitas vezes várias pesquisas, mesmo pesquisa aplicava o método dela, e o Dardot e o Laval não tinham, claro, eles tinham uma produção muito mais recente, mas não tinham esse acesso. Bom, a capacidade daquele conhecimento ser operacionalizável, né? Então, o debate do Dardot e do Laval é um debate essencialmente filosófico, então, que poderia dar bases a pesquisas, e realmente dá, né? Eles são utilizados na pesquisa teórica, principalmente, mas não tem essa capacidade de ser um conhecimento instrumentalizável. Então, dentro de um contexto onde a ciência ela serve para produzir coisas úteis, então, se não há um modelo para ser aplicado, dificilmente esse conhecimento vai ter o mesmo espaço na sociedade que outros, né? E eu trago, né, uma das perspectivas que eu trabalho é a do Jean-Pierre Leroy, que era um francês que veio morar no Brasil, ex-padre francês, que veio morar no Brasil e foi trabalhar na Amazônia com educação popular com ribeirinhos. E ele conhece, né, ele passa a conhecer o debate sobre os bens comuns só nos anos 2000, né? Então, alguns anos depois, ele não era um acadêmico, né? Então, isso eu também trago de como há perspectivas que se alimentam do debate científico, mas elas não são necessariamente acadêmicas, e elas trazem um outro olhar sobre o mesmo fenômeno, que é o caso dele, né? Eu chamo de perspectiva territorial, a perspectiva desenvolvida por ele, porque ele traz uma questão importante. A Ostrom estava pensando, ele concorda com a Ostrom em várias coisas, ele não é um crítico da Ostrom, mas ele diz o seguinte: a Ostrom estava olhando para a realidade de pequenas comunidades dentro da Europa, e como elas lidavam com bens comuns, onde você já tem uma história de institucionalidade muito mais antiga. Enquanto no Brasil, você está debatendo ainda o próprio papel do Estado perante essas comunidades e perante os territórios. Então, pensar os bens comuns sem pensar o Estado seria impossível, né? Porque o Estado tem um papel fundamental, e um dos argumentos do debate sobre os comuns é que o Estado deveria se ausentar dessa relação, né? Então, ela apenas permitir que a relação acontecesse, mas se ausentar dela. Então, essa também é uma problemática que ele vai trazer, né? Que é a problemática de, bom, no Brasil nós precisamos resolver algumas coisas ainda para pensar em tirar o Estado da relação. E eu acho que a gente pode observar, por exemplo, com o licenciamento ambiental e o debate que está empolvoroso no momento, né? Que é justamente esse de, bom, qual é o papel do Estado na gestão socioambiental do Brasil, né? Então,
Eu trago mais ou menos esse que eu chamo de fio do novelo, que vai puxando um texto ao outro, porque isso é um método possível de análise de dados. Você dispor, muitas vezes dispor a priori de textos não seja o melhor caminho, mas sim buscando qual texto aquele texto está puxando, quais são os pressupostos, quais são os textos que ele cita, né? Então, olhar para as referências bibliográficas, eu digo por experiência própria, elas muitas vezes são ignoradas completamente quando a gente faz a leitura de um livro. Por quê? Você leu o conteúdo do livro, bom, mas quais referências são aquelas? Quem são aqueles autores que são citados? O que eles têm a dizer que não foi dito nesse trabalho, que foi omitido? Então é muito importante fazer esse processo de análise. E aí eu finalizo com uma sugestão, está bem pequenininho, mas eu vou ler aqui, que é a RABIB, que é a Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, que lá tem praticamente todos os temas pesquisados pelas ciências sociais na história, que são revisões, né? São revisões sistemáticas de literatura sobre diversos temas. Então a minha sugestão antes de começar a escrever sobre dada coisa, abre a Bib lá, dá uma olhadinha coloca lá as palavras-chave da sua pesquisa e dá uma olhadinha no que tem lá à disposição, porque são textos bastante bons, né, que trazem justamente esse perfil do campo de estudos que você pretende ingressar e que talvez você ainda não conheça. Então, às vezes é importante ter esse pré-conhecimento do campo para que você faça as perguntas certas quando você estiver, né, se inserindo na sua análise. Então é isso. Como ocorre essa ideia e como às vezes parte da originalidade que nos é pedido dentro da academia, no doutorado, por exemplo, dar uma nova mirada sobre textos clássicos, né? Entender que mesmo o texto clássico é um texto lateralizado, né? Então, no caso, foi de que muito dos estudos sobre terreiros no Brasil, eles utilizavam o paradigma do mercado de bens simbólicos, né? E a questão que, duas questões eram as mais críticas nesse paradigma. A primeira é de que quando você vê a história do pensamento econômico, a ideia de mercado não é uma ideia uníssona, entende? A ideia de simplesmente oferta e demanda, isso você vai estar bem delimitado nos neoclássicos, Marat, Bombarek. Mas a ideia de que mercado como um indivíduo atomizado, racional, que maximiza o seu lucro, essa ideia, para você poder estendê-la, teria que ter uma pesquisa empírica muito mais sólida, que não houve, para dizer que o mercado de bens simbólicos é um paradigma, está ocorrendo, sempre ocorre dessa forma, né? Ou seja, o que eu tinha percebido na questão é que estavam naturalizando a ideia de interesse, porque essa é a questão, né, do paradigma do mercado, né? Como disse o professor Panaja, né? É uma maneira pouco interessante de dizer que as pessoas são interesseiras. Ou seja, não há cultura, né? não há uma ideia de que esse interesse ele vai sendo construído, né, por outras coisas que não só o raciocínio utilitário, né? E no caso, quando eu fui ver as referências que o Bourdieu usa, né, para lidar com algo que seria o mais próximo de antropologia dos terreiros, que seria religiosidade, espiritualidade africana, ele vai usar Evans Pritchard e outro autor europeu, né? Ou seja, e aí eu via que nos textos clássicos não havia um contraponto de, olha, isso é uma relação colonial que a gente está fazendo. Porque, veja, Bourdieu não fez trabalho de campo no Brasil para dizer que aqui o modelo de mercado dos bens simbólicos é válido. E as pessoas que estão trazendo isso aqui não colocaram, não, mas espera aí, será que Evans Pritchard não pertence ao que chamamos de clássicos da antropologia? Ou seja, é uma mirada lateralizada também. Então, eu acho muito interessante o fato de você trazer muito isso de que, às vezes, o que mais ocorre é
um empréstimo de prestígio do que simplesmente uma discussão sobre os fundamentos do que estava acontecendo ali. Era isso, obrigado. Super interessante, não sei se você quer comentar. Vocês entenderam o que o Lucas trouxe aqui? Sim. É um pouco uma crítica à perspectiva burguesiana, né? E às vezes muitos trabalhos têm mostrado, né? O Brasil tem tanta especificidade que, trazendo a ideia, aplicar o Bourdieu nua e cruamente acaba, como você falou aqui, naturalizando a ideia de interesse ou de mercado simbólico quando a coisa é bem mais complexa, né? Então, eu acho que essa... Não sei se tu quer comentar. Não, eu ia citar que muitas vezes também existem circunstâncias econômicas que elas vão acabar produzindo um ambiente favorável a determinadas perspectivas e não a outras, né? Então, daí tu fala dessa questão do prestígio, né? Então, quando eu pensando assim, 1990 teve uma produção super significativa sobre os primeiros 5 anos ali da década de 90, e depois 2008 também teve esse boom, claro, ali 2008, 2009, muito tem a ver com o Prêmio Nobel da Elinor Ostrom, mas veja, são 2 momentos de uma profunda crise econômica. No início dos anos 90 você tem o declínio da União Soviética, a expansão do neoliberalismo, e 2008, crise financeira. Então, assim, são circunstâncias econômicas que, de certa forma, também vão orientar, né? Então, nesse caso que tu traz, existem circunstâncias coloniais que permitiram a produção X e não Y, né, sobre um determinado fenômeno. E aí, tudo bem, eu acho que também é aquela questão, tudo bem você utilizar o autor para trabalhar essa questão, mas você precisa montar o esquema e falar, olha, isso tem uma razão, né? Porque se você não monta o esquema, você naturaliza aquela ideia e fala, não, é isso mesmo, né? Ele está certo 100%, né? E existem questões que não foram tratadas, né? Eu acho bem interessante isso. Não sabia que a referência dele era Evans Pritchard. Não, é que daí estava me incomodando e aí como a afrocentricidade era um dos itens, eu pensava assim, bem, existe o senhor do mercado, Exu, por que essa concepção não está presente quando você vai lidar com religiões afro-brasileiras? Né? Porque Bourdieu não... Sim. Né? Ele, nesse texto ele tem uma posição, digamos assim, bem ateísta, né? Para ele existe uma trapaça do sacerdote e acabou. Né? Enquanto você pega daí uma filósofa como Sophie Oluola, ela vai te mostrar, não, o jogo de búzios está dentro do sistema de sistemas de conhecimento. Ele é uma questão matemática. Você consegue entender que ele é um arquivo de dados matemáticos ali, né? Que os Oduya, os búzios ali. Então tem questões que deveriam ser mais complexificadas e que começou a me chamar a atenção eles tendo esse material, os teóricos, e eles utilizando o Bourdieu. E nem dizendo, não, mas será que o barato mercado que tem lá em Porto Alegre, né, no mercado público, tem aquelas 7 chaves ali, será que esse é o mesmo mercado dos utilitários? Super interessante essa. Olha para o teu texto, que no fundo o que o Cristiano trouxe para a gente, né? É a ideia de o texto científico como objeto de pesquisa, né? Como é aquilo que a gente lê para embasar a nossa discussão de dados empíricos, ela absolutamente não é neutra, né? Tem uma motivação, um interesse por trás e precisa ser trabalhado. Então essa naturalização que muitas vezes se faz de pegar uma teoria para validar um dado é bem complicado. Mas tem outras coisas importantes que o Cristiano trouxe, a ideia, e aí pegando ali o Latour e o Michel Calon, de mostrar o processo, né? E por que isso é importante? Não é uma questão puramente que a ciência funciona assim. Não, tem a ver com ideias que ganham, ideias que perdem, ideias que são legitimadas, que subsidiam políticas públicas, né? Eu sempre lembro o nosso colega, o professor Fernando, né?
infelizmente não está hoje participando, mas ele sempre estava aqui toda semana fazia. E ele era vice-presidente da Fiocruz, e aí ele sempre conta que ele ia nas reuniões lá, porque a Fiocruz era muito ligada com o Ministério da Saúde, né? É um braço ali para fazer política de saúde. E ele ia nas reuniões do Ministério, e aí os burocratas diziam, bom, quem nós vamos salvar? E aí o Fernando dizia assim, bom, quem nós vamos matar? Né? Porque política pública é uma escolha. Você escolhe alguma coisa em detrimento de outra. A ciência é a mesma coisa. Os CAP, CNPq, os órgãos de fomento à pesquisa, eles decidem, esse ano nós vamos estudar essas áreas. Quando você escolhe, você já está, digamos, matando, né? E aí você tem, às vezes, um vácuo histórico de temas que não são trabalhados porque não teve um incentivo para que isso acontecesse, né? Então, assim, a minha tese de doutorado, quando eu trabalhei com equipe médicas que estudavam uma doença desconhecida, que não tinha interesse, não tinha status, não dava nada para o cientista, eu até falava, era um Dom Quixote tentando fazer por, sei lá, alguma coisa mais ou divina, né, de bem ao próximo, sei lá, porque não tinha financiamento, não tinha interesse, né? Então são escolhas. E isso que o Cristiano trouxe hoje, quer dizer, o texto científico, ele é também a tradução dessas decisões que estão no nível da política universitária, da burocracia que decide o que deve ou não ser pesquisado, né, no momento chave. Então acho que é bem importante. Outra coisa, aí mais na tua área de pesquisa sobre a questão das mudanças climáticas, e eu acho que aí Maia, agora já é uma coisa, sugestão de pensar como hoje, né, tu falou, né, da 2000 e 2025, com o campus lá, né, você teve um momento de que se falava em mitigação, adaptação, e você tem hoje um conjunto de pesquisadores que já estão falando em engenharia solar, por exemplo, né, que bom, não temos mais que pensar em adaptação, nem mitigação, interferir, né? Então, por exemplo, tem todo qual é a ideia hoje? A mudança, não tem como a gente atingir as metas de redução de emissões, né? Então, se parte desse fato que não tem mais solução, então o que se faz? Aí tem cientistas que vão começar a jogar a emissão para criar nuvens, para tapar o sol. Então o uso de tecnologias para fazer isso. Quando eu estava em Paris, eu participei de um evento sobre o microbioma, aí num outro caso, que não é mudança climática, né? E para mim eu falei, opa, onde é que eu estou? Qual era a discussão que estava rolando lá? Era um grupo na Suíça, outro da Finlândia. O que eles estavam discutindo? Como é que vai ser a transposição do microbioma humano em Marte ou na Lua? Né? Os micro-organismos que nós levaremos quando houver um mundo nesses planetas. E assim, investimento que está sendo feito, são pessoas que estão trabalhando nessa, né? Então não é ser um dia, talvez, quem sabe, não, já tem gente trabalhando para fomentar pesquisas dentro desse mundo futuro que, então, como é muito complexo, assim, né, essa questão de para onde vai, né, os interesses de pesquisa, né, quem está financiando o estudo, e parte daí de uma ideia bem importante que o Cristiano trouxe para o debate, que é essa visão de mundo epistemológica que fundamenta um tipo de decisão política, né, de estudar alguma coisa em detrimento de outras, né? Então, você agora, para trabalhar as mudanças climáticas, você criar nuvens, né? Então, não vamos mais pensar em reduzir as emissões. Isso não, vamos continuar gastando
os combustíveis fósseis, porque não vai ser mais possível. E então vamos pensar numa outra coisa, como que a gente pode dominar mais o mundo natural para criar nuvens e evitar que o sol atrapalhe as nossas atividades. Ou então qual o impacto que nossos micro-organismos, né, o nosso microbioma vai ter quando a gente colonizar Marte ou a Lua. Né? Então, assim, aonde que o debate está indo, né, que no fundo são essas produções textuais que são feitas, né? Tudo isso que eu estou falando já tem grupos de pesquisa, já tem produção textual, então está baseado numa episteme, está baseado numa visão de mundo, né, onde alguns pesquisadores já partem de outras premissas, né, que não são talvez as nossas ou as hegemônicas, sei lá. Por exemplo, no momento mais inicial desse debate, existia existia até tentado se consolidar que o que deveria acontecer era a redução da ação antrópica. Né? Aí tu falando sobre essa questão da tecnologia, na verdade a gente precisa aumentar a ação antrópica, né? Além de limites que nós tínhamos colocado, não, a partir daqui a gente não vai mais, porque então a gente precisa reduzir o limite. Agora não, expande o limite. O limite do que nós podemos fazer, porque é isso, os relatórios do IPCC, eu acho que eu vou utilizar eles como recurso da minha pesquisa, porque dá para notar assim, a mudança do discurso. Dos primeiros relatórios, os relatórios atuais, os relatórios atuais eles falam de resiliência, como tornar o ser humano mais resiliente por meio de técnica e por meio de tecnologia mesmo à mudança climática. É esse o debate hoje. Não é mais um debate sobre enfrentamento às mudanças climáticas, não é mais um debate sobre resolução da crise climática, é de resignação até mesmo. Diante de algo que está fora de controle. Não temos o que fazer. E só uma questão que é importante a gente, quando falar em tecnologia, essa questão da ambivalência. Sim. Né? Porque temos que reconhecer, por um lado, claro que a tecnologia ajudou a mitigar a mudança climática. Então imagina, gente, quando eu comecei a universidade, a gente imprimia tudo. As teses, dissertações tinham que ser tudo em papel. Né? Então, assim, quando você tem coisas que são online, né, você propicia de menos árvores para fazer papel, né, tem coisa, mas também ela não é neutra, porque a energia para fazer computadores despende também um monte de energia. Né? E aí tem uma questão básica da física. A segunda lei da termodinâmica ela não é algo ambivalente ou, digamos assim, algo a ser questionado. Ela é um fato. Nada volta a zero. Né? A segunda lei da termodinâmica é da entropia. Qualquer ação, ela cria, né? Você pode tentar voltar como era antes, mas o processo de voltar atrás também gera dispêndio de energia. Né, por causa dessa segunda lei da termodinâmica, então nada volta a zero, né, tudo tem. Então, assim, a tecnologia tem essa questão, ela possibilita, né, diminuir impactos, né, mas ela acaba criando outros, enfim, mas a discussão é boa. A gente está falando mas o que está por trás, eu acho, aí voltamos ao ponto da palestra do Cristiano, é como que a gente lê um texto, né? Como torná-lo um objeto de investigação científica sem que a gente naturalize, né? Então, bem interessante. Não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa. Eu acho que a gente podia continuar esse debate, talvez depois com a tua própria pesquisa, acho que tem muito a ver com essa questão de como se produz a legitimidade, né, de um texto, por exemplo, anti-vacina, alguma coisa assim, né, dentro da saúde. Acho que a gente pode continuar depois. Então tá. Então, ficamos por aqui hoje. Obrigada.
Esperamos aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Não esquece de apertar